Passamos, então, ao início da nossa inquirição, informar ao doutor Anderson Torres. Vossa Excelência, inquerendo, pode usar 15 minutos inicialmente para fazer alguma colocação que seja do seu desejo. Posteriormente, nós teremos a inquirição feita pelos parlamentares, a começar pela relatora, que não tem um tempo determinado, pode usar o tempo que ela desejar. E depois os senhores parlamentares falarão, com cada um tendo direito a 10 minutos. Esses 10 minutos, o parlamentar tem direito a inquiri-lo, Vossa Excelência responde, mas o tempo é do parlamentar. Na hora que ele quiser interromper, se sentir satisfeito com a vossa resposta, ele pode interromper a sua fala e continuar a sua inquirição. E, ao final da fala de todos, inquerendo, Vossa Senhoria também tem direito a mais 5 minutos para as suas conclusões finais. Então, nesse momento, eu passo a palavra... Assim. Vamos primeiro ler o termo de compromisso. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos de que tenha conhecimento da qualidade de testemunha, sob palavra de honra e nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado? Prometo. Desculpe, tá? Prometo. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos que tenha conhecimento da qualidade de testemunha, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Nessa oportunidade, esclareço que o artigo 4º, inciso 2º da Lei nº 1579, de 1952, estabelece que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante a Comissão Parlamentar de Inquérito constitui crime punível com a pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Passo a palavra ao senhor Anderson Torres pelo tempo de 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos, senhores parlamentares, membros dessa CPMI, senhoras e senhores, muito bom dia. Cumprimentando a todos, meu nome é Anderson Gustavo Torres, eu sou delegado de Polícia Federal desde 2003, fui secretário de Segurança Pública do Distrito Federal na gestão do governador Ibanez Rocha e ministro da Justiça e Segurança Pública do governo do presidente Jair Bolsonaro. Sou nascido e criado em Brasília, formado em Direito pelo CEUB, me especializei em Inteligência Estratégica pela Escola Superior de Guerra, lecionei na Academia da Polícia Civil de Roraima, na Academia da Polícia Militar do Distrito Federal, na Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal e sempre atuei de forma técnica e legalista. Quero dizer aos senhores e às senhoras, membros dessa CPMI, que estou aqui com espírito cooperativo, porque tanto quanto os senhores tenho todo o interesse em esclarecer os lamentáveis fatos do dia 8 de janeiro. Em todos os depoimentos que prestei, sempre me pautei na verdade e me coloquei à disposição das autoridades para cooperar naquilo que estivesse ao meu alcance para elucidação dos fatos. Quero reforçar que sempre tive uma atuação estritamente técnica e profissional nos cargos que ocupei. Entre 2019 e 2020, fui secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, nomeado pelo governador Ibanez Rocha, o qual sempre me proporcionou as melhores condições de trabalho. Dessa forma, conseguimos oferecer à sociedade resultados extremamente positivos, sendo o principal deles a queda contínua da criminalidade, que começou a ser sentida pela população, especialmente em relação aos crimes contra a vida, violência contra as mulheres, as crianças e pessoas vulneráveis. Os registros oficiais indicam que no primeiro ano em que estive à frente da Secretaria de Segurança, os crimes violentos contra a vida, como homicídios, feminicídios e latrocínios, caíram 13,9%. Nos 10 primeiros meses em relação a 2019 a 2018. A queda da criminalidade continuou até que em 2021 o DF registrou a menor taxa de homicídios dos últimos 45 anos. O feminicídio caiu em 56,6%. Os crimes contra o patrimônio, como furtos e roubos, seguiram a mesma tendência e caíram 32,9%. Agregamos inteligência artificial, integração das forças de segurança e ampliamos o monitoramento de câmeras. Em suma, meu trabalho na Secretaria do GDF sempre foi técnico, focado no interesse público e sem qualquer pretensão política. Não foi diferente no Ministério da Justiça, que assumi em 30 de março de 2021 e permaneci até 31 de dezembro de 2022. Foram 21 meses de intenso trabalho, onde focamos muito nos mais vulneráveis.
Por exemplo, foram 12 mil prisões na Operação Maria da Penha, senadora Damares, de prevenção à violência contra a mulher e ao feminicídio. No combate ao tráfico de drogas, apenas em 2021 e 2022 foram apreendidas mais de 70 toneladas de cocaína. Durante a Operação Acalento, voltada para a proteção às crianças, foram atendidas mais de 12 mil vítimas, com 1.040 agressores presos e 129 mandados de busca e apreensão cumpridos. Os crimes contra as crianças e adolescentes eram de exploração, violência física, aliciamento, maus tratos e homicídios. Foi uma repressão dura e a sociedade foi quem mais ganhou. O governo federal transferiu, através do Ministério da Justiça, mais de 2,3 bilhões de reais aos estados e ao Distrito Federal para investimento em segurança pública. Entre 2019 e 2022, foram editados 48 atos entre leis e decretos para a criação de programas, planos voltados à segurança pública. Houve uma redução recorde nos homicídios no Brasil. Entre 2018 e 2021, a redução foi de 19,2%. Queda também de 57% no roubo a instituições financeiras. Quase dobramos o número de operações policiais no período da minha gestão, porém tudo feito sem espetacularizações e vazamentos seletivos. Este aumento das operações policiais fez crescer em 148% a apreensão de armas ilegais, 131% a apreensão de cocaína e tivemos mais de 172% em apreensões de maconha. Quando deixei o Ministério da Justiça, o Brasil estava em 18º lugar no ranking mundial de cibersegurança. Tinha subido nada menos que 53 posições. Tenho consciência de que no Ministério da Justiça eu servi acima de tudo o Brasil. Não sou político, nunca tive pretensão de ser candidato. Durante todo o tempo que permaneci no Ministério da Justiça, foquei no trabalho técnico para o qual eu estava preparado após 20 anos de experiências e estudos. Sempre agi dentro da lei, respeitando a hierarquia e a disciplina, que são os pilares da Polícia Federal. Procurei dar o exemplo como ministro, respeitando a autonomia da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, nunca interferi em investigações ou assuntos internos dessas corporações. Nunca permiti que a polícia fosse usada para perseguir adversários do governo. Sei que pairam muitas dúvidas e muitas perguntas, por isso aproveito o tempo desta breve introdução, senhor presidente, para adiantar alguns esclarecimentos sobre fatos importantes. Após os levantamentos, os lamentáveis atos de 8 de janeiro, retornei tão logo foi possível ao Brasil e me apresentei à Justiça. Como é de conhecimento de todos, estive preso por 117 dias no Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar. No dia 10 de janeiro, durante uma busca e apreensão em minha casa, a polícia encontrou um texto apócrifo, sem data, uma fantasiosa minuta, que vai para a coleção de absurdos que constantemente chegam aos detentores de cargos públicos. Vários documentos vinham de diversas fontes para que fossem submetidos ao ministro. Em razão da sobrecarga de trabalho, eu normalmente levava a pasta de documentos para casa. Os documentos importantes eram despachados e retornavam ao Ministério, sendo os demais descartados. Um desses documentos deixados para descarte foi o texto chamado de Minuta do Golpe. Basta uma breve leitura para que se perceba ser imprestável para qualquer fim, uma verdadeira aberração jurídica. Esse papel não foi para o lixo por mero descuido. Não sei quem entregou esse documento apócrifo e desconheço as circunstâncias em que foi produzido. Sequer cogitei encaminhar ou mostrar para alguém. Soube pela imprensa que outras pessoas haviam recebido documentos com teor semelhante e que esses circulavam inclusive pela internet. Esta é a verdade. Nada mais posso dizer sobre esse assunto. Também fui questionado sobre uma suposta operação da Polícia Rodoviária Federal, cujo objetivo seria cercear o direito ou atrapalhar o exercício do voto, especialmente no Nordeste. Gostaria de esclarecer que não houve interferência do Ministério da Justiça no planejamento operacional da PRF e que a informação recebida do diretor-geral era de que o planejamento do segundo turno tinha sido semelhante ao primeiro turno e foi executado sem alterações. Ninguém deixou de votar e o próprio TSE reconheceu isso. O comparecimento no segundo turno foi superior ao registrado no primeiro turno. Eu não tinha atribuição de vetar o planejamento operacional de qualquer instituição. Todas as informações que recebi na data de 30 de outubro indicavam que tudo estava transcorrendo normalmente, e isso acabou sendo confirmado pelas entrevistas de autoridades da Justiça Eleitoral logo após encerrada a votação. No dia 25 de outubro, fomos a Salvador, a convite do diretor-geral da Polícia Federal, para inspecionar as obras da Superintendência da Polícia Federal. Fomos recebidos pelo superintendente. Nós nos reunimos, conversamos sobre a obra e as eleições. Tratei também de vídeos divulgados pela internet, os quais um grupo criminoso dizia ter controle sobre eleitores. O superintendente disse ter conhecimento dos vídeos e esclareceu que a notícia ainda não havia sido confirmada na checagem. No período da tarde, visitamos as obras da superintendência, percorremos todos os andares. Foram tiradas fotos e há registros da visita.
Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal sempre tiveram respeitado a sua autonomia no período em que ocupei o Ministério da Justiça. Como ministro, eu nunca interferi no planejamento e no operacional dessas duas instituições. Nossa determinação sempre foi de reprimir a compra de votos e os demais crimes eleitorais. No dia 28 de outubro passado, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 5 milhões em dinheiro, que seria usado para a compra de votos. Isso foi amplamente divulgado, assim como o trabalho da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, que no primeiro turno ajudou na repressão a 1.378 crimes eleitorais e 352 prisões. Tudo isso foi feito com total transparência. Ninguém deixou de votar e o próprio TSE reconheceu isso no segundo turno. A Diretoria de Inteligência do Ministério da Justiça produziu uma planilha, onde constavam os locais onde os candidatos Lula e Bolsonaro haviam obtido mais de 75% dos votos no primeiro turno, com o intuito de fazer um cruzamento e identificar possíveis crimes eleitorais nesses redutos. Esse documento não foi compartilhado com a Polícia Rodoviária Federal e, até onde eu sei, também não foi difundido nos canais de inteligência. Eu nunca questionei o resultado das eleições. Fui o primeiro ministro a receber a equipe de transição, no caso do atual ministro Flávio Dino, que seria meu sucessor. Entreguei relatórios, agi de forma transparente e sempre no sentido de facilitar. Durante a transição não foi registrado qualquer contratempo e tudo correu dentro da normalidade em relação ao Ministério da Justiça. Outro ponto que julgo importante trazer aqui é a minha participação na live ocorrida no dia 29 de julho de 2021. Na qual o então presidente discorreu sobre a segurança das urnas eletrônicas. Quero registrar que fui convocado pelo ex-presidente para participar da live, que durou cerca de 2 horas. Minha participação se deu nos minutos finais, quando li um documento público produzido pela Polícia Federal no âmbito de uma comissão convocada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, via chamamento público anual para que membros da sociedade civil e instituições se manifestassem sobre o processo eleitoral brasileiro. Sobre os fatos ocorridos no dia 12 de dezembro em Brasília, quando houve baderna, depredação e queima de ônibus no centro da cidade, a responsabilidade para reprimir tais atos era exclusiva da Segurança Pública de Brasília. Isso não é atribuição do Ministério da Justiça. Entretanto, quando fui informado da tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, imediatamente entrei em contato com o diretor-geral, que me informou ter acionado o Grupo Especial da PF para conter a crise e defender o prédio. Nós agimos com todo rigor em relação a esse episódio e em poucos dias os responsáveis foram todos presos. Em relação à tentativa de atentado no aeroporto de Brasília com um caminhão-tanque com explosivos, no dia 24 de dezembro, coloquei a Polícia Federal à disposição da Secretaria de Segurança Pública do DF para prestar todo o apoio necessário. Sobre os acampamentos em frente aos quartéis, esclareço, enquanto estive no Ministério da Justiça, a Polícia Federal teve total liberdade para monitorar esses acampamentos e, inclusive, foi noticiado que agentes federais identificados por manifestantes foram expulsos do local. Nunca houve omissão ou leniência de minha parte enquanto ministro da Justiça sobre esses acampamentos. Nunca houve qualquer impedimento para que fossem monitorados ou investigados. Quando reassumi a Secretaria de Segurança do DF, minha primeira ação foi tratar do desmonte do acampamento em frente ao Quartel-General do Exército. No dia 6 de janeiro foi realizada uma reunião com o comandante militar do Planalto, General Dutra, e a secretária de Ação Social do Distrito Federal, Ana Paula Marra. Também estava presente a Coronel Cíntia, que ocupava o cargo de subsecretária de Operações Integradas da Secretaria de Segurança. Nesta reunião, nós tratamos da retirada total do acampamento que ocorreria a partir do dia 10 de janeiro. Agora quero falar um pouco sobre o papel da Secretaria de Segurança Pública na formulação do Protocolo de Ações Integradas, o PAI. A Subsecretaria de Operações Integradas se reuniu com os seguintes órgãos no dia 6 de janeiro. A Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, o DETRAN, o DF Legal, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal, o Ministério das Relações Exteriores, a Polícia Rodoviária Federal e o Departamento de Estradas e Rodagens, para traçar as medidas de segurança. Conforme a legislação distrital prevê, a Secretaria de Segurança tem a missão de funcionar como órgão central e integrador da segurança pública do DF, levando em consideração as atribuições e competências de cada força previstas em legislação federal e na própria Constituição. A Secretaria de Segurança Pública do DF não tem atribuição operacional. Nesta reunião, todos os presentes assinaram os compromissos, se comprometendo a cumprir as diretrizes do planejamento. Até o dia 6 à noite, eu não tive qualquer informação oficial indicando que haveria ações radicais no dia 8. Mesmo assim, o PAI seria colocado em ação nos seus mínimos detalhes. Esta era a determinação.
cabe ressaltar aqui, se o protocolo fosse seguido à risca, seríamos poupados dos lamentáveis atos do dia 8 de janeiro. O protocolo que os senhores podem ter acesso previa ainda a vedação da utilização por manifestantes de instrumentos capazes de produzir lesões corporais, danos ao patrimônio, como mastros de bandeiras, material de PVC, material metálico, madeiras, enfim, todo e qualquer material que pudesse causar algum dano. Também diz que as informações e orientações nele prestadas não impedem ou desobrigam instituições e órgãos e agências envolvidos a adotem medidas de segurança de sua competência durante o curso do evento. Importante ainda é lembrar que o protocolo de ações integradas previa o fechamento da esplanada dos ministérios. O que posso afirmar com toda segurança é que houve falha grave na execução do PAI. Se tivessem cumprido à risca o plano, os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro não teriam sido consumados. Viajei de férias para os Estados Unidos com minha família no dia 6 à noite, após aprovar o protocolo de ações integradas e enviar para todos os envolvidos. Não recebi qualquer informação sobre a possibilidade de atos violentos no dia 8. Esta viagem foi programada com antecedência e as passagens compradas em 21 de novembro. Comuniquei ao governador sobre minha viagem e informei ao secretário executivo, senhor Fernando de Souza Oliveira, que ficaria responsável pela secretaria em minha ausência. Se eu tivesse recebido qualquer alerta ou informe de inteligência indicando risco iminente de violência ou vandalismo, não teria viajado. No dia 8 de janeiro, acompanhei à distância os tumultos... Posso continuar aqui? Acompanhei à distância os tumultos em Brasília. Fiquei muito preocupado quando vi os atos de vandalismo sendo praticados e o protocolo sendo descumprido. Cheguei a passar mensagem do WhatsApp para o secretário em exercício, apelando para que impedisse que os manifestantes se aproximassem do Supremo, uma vez que o Planalto e o Congresso já estavam invadidos, mas ele não conseguiu impedir. Retornei ao Brasil o mais breve possível. Desde que fui preso, nunca me neguei a cooperar com a Justiça. Entreguei as senhas do meu celular, da nuvem, do e-mail. Tomei a iniciativa de autorizar a quebra de meu sigilo telemático, fiscal, bancário e telefônico e continuo sob investigação e cumprindo fielmente as medidas cautelares determinadas. Reforço meu respeito à Justiça, ao trabalho do Ministério Público e sigo disposto a cooperar para que os repugnantes fatos do dia 8 sejam rapidamente esclarecidos. Finalizo reafirmando meu respeito ao Congresso Nacional e aos senhores e senhoras parlamentares, agradecendo a oportunidade de ser ouvido. Que a verdade prevaleça. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e vamos em frente. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado, senhor Anderson. Passo a palavra à senhora relatora, senadora Elisiane Gama. Senhor presidente, senhores colegas, senadoras, senadores, deputadas e deputados, quero cumprimentar o senhor Anderson Torres, a mesa dos trabalhos e também a sua defesa. Senhor Anderson Torres, o senhor está a completar 47 anos, e o senhor é delegado da Polícia Federal há cerca de 20 anos, certamente depois de passar por um concurso público que é bastante difícil e também muito disputado. O senhor hoje é filiado ao Partido União Brasil. O senhor também foi durante muito tempo chefe de gabinete do ex-deputado federal Francisquini, que teve o então mandato de deputado estadual cassado pelo TSE por ter propagado informações falsas sobre a urna eletrônica e o sistema de votação durante as eleições de 2018, configurando o uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder político. Ou seja, o senhor foi chefe de gabinete do parlamentar, objeto da primeira cassação envolvendo compartilhamento e propagação de fake news e ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Mais recentemente, o senhor foi ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil entre 30 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2022, durante o governo Jair Bolsonaro. Antes disso, desde o início de 2019, o senhor foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e no início de 2023, o senhor foi reconduzido a esse mesmo cargo. O senhor, portanto, é uma figura central no objeto das apurações desta comissão. Quero pedir silêncio aí, que a senadora está usando a palavra. Aí atrás está uma usada muito grande. Por favor, silêncio. Por favor, senadora. Ou seja, o senhor Anderson Torres, estamos falando de alguém que tem naturalmente uma real e efetiva experiência em segurança pública e com uma vivência política absolutamente comprovada. Diante desse panorama, senhor Anderson, e aí, naturalmente, que eu, assim como
os colegas também acredito, estarão tratando o senhor com o devido respeito, e também nós esperamos que daqui para frente o senhor faça o mesmo tratamento a esta comissão, inclusive respeitando a inteligência de cada um dos membros desta comissão e também do povo brasileiro que está acompanhando esta sessão, e possa contribuir o máximo possível para a elucidação da verdade política e jurídica acerca desses fatos. Vamos então aqui ao nosso primeiro questionamento. O senhor Anderson, o senhor cita inclusive na sua fala inicial sobre a prisão. A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na sua casa no dia 10 de janeiro de 2023. O senhor estava nos Estados Unidos viajando com a família. No mesmo dia, no dia 10, e nós recebemos essas informações aqui na comissão, fruto dos vários requerimentos que apresentamos, o senhor movimentou a quantia total de R$60 mil para as contas de sua esposa e de sua irmã, R$30 mil para cada uma delas. O senhor se apresentou no Brasil no dia 14 de janeiro e não entregou o seu aparelho celular às autoridades. E aí, na sua alegação, o senhor teria perdido o aparelho celular nos Estados Unidos, ou seja, o senhor faz uma transferência de um volume vultuoso para membros de sua família e diz que o seu telefone havia sido esquecido nos Estados Unidos. Por que dessas duas atitudes? O senhor tem algo a esconder da justiça brasileira? Na verdade, senadora, eu gostaria de corrigir só que eu não sou filiado à União Brasil e, enfim, isso não diz respeito. Na verdade, as transferências foram feitas... Na verdade, as transferências... Calma. Senadora, na verdade as transferências foram feitas assim que saiu a minha prisão. Quando eu fiquei sabendo da notícia da prisão, eu transferi 30 mil para minha esposa, 30 mil para minha irmã para pagar as despesas enquanto eu estivesse preso. Fiquei bastante preocupado com aquela situação. E o celular não deixei nos Estados Unidos. Em torno daquela confusão que virou o meu entorno, eu perdi meu celular nos Estados Unidos, mas não houve prejuízo nenhum para as investigações, uma vez que eu trouxe a senha da nuvem, trouxe a senha do celular e entreguei tudo isso à Polícia Federal. Ainda pelos dados que nós recebemos aqui, que na verdade foram de RIFs, não é? Que são relatórios produzidos pelo COAF, a partir da análise desses dados bancários, cujo conteúdo foi enviado a esta CPMI, notou-se uma estranha movimentação, que envolve, por exemplo, o senhor Júlio Carlos Correia, de Curitiba do Paraná. 2 dias antes dos atos, e aí, portanto, no dia que o senhor viaja para os Estados Unidos, o senhor transferiu para ele o equivalente a R$55 mil. E aí a estranheza em relação a essa transferência é porque ele, o senhor Júlio Carlos, ele é detentor de uma empresa que se chama, o nome da empresa, PH Recursos Humanos, que de 2019 a 2022, essa empresa teve um aumento considerável no seu tamanho, sobretudo aí após fechar vários contratos com os Correios. Os contratos somam o valor de R$111 milhões. O senhor poderia explicar exatamente a razão dessa transferência de R$55 mil? A razão dessa transferência foi pagar as passagens aéreas, porque foi o Júlio que tirou as passagens. Nós viajamos juntos para os Estados Unidos e foi pagar para ele restituir o valor das passagens aéreas. O senhor, ele então tem alguma empresa? A transferência foi feita para a conta física do senhor Júlio? Porque eu não tenho nada a ver com a empresa dele. Ele é meu amigo pessoal de muitos anos. Eu fiz uma transferência, ele tirou as passagens no mês anterior. Quando venceu, eu transferi para a conta dele. Durante o período dos vários contratos dele com os Correios, que somam o volume de R$111 milhões, a sua amizade com ele vem desde esse período de 2019? Há quantos anos o senhor tem essa amizade com ele? Muito antes disso. Conheço o Júlio desde 2015 e não tem absolutamente nada a ver com a relação dele com os Correios, senadora. Ele tem alguma empresa alguma empresa referente à compra de passagens aéreas, ou foi uma decisão individual dele em relação ao senhor? Foi uma decisão nossa, porque nós combinamos a viagem juntos para os Estados Unidos. Ele viajou com o senhor? Posteriormente ele viajou e nos encontrou nos Estados Unidos.
Em sua gestão, a Polícia Rodoviária Federal, o senhor Anderson, celebrou diversos contratos milionários com a empresa Combate Armo. Essa empresa ela é investigada por esta comissão e, inclusive, já recebeu algumas sanções do poder público, inclusive mais de uma vez em descumprimento de obrigação nessas licitações, inclusive pela entrega de veículos blindados, muito aquém da especificação. Além disso, para esta empresa, o senhor Silvinei, depois, nessa comissão, inclusive chegou a afirmar que buscou guarida, não é? Através da busca, inclusive, de uma contratação e de um emprego. O senhor teve informações sobre esses contratos que foram firmados na Combate Armo e, ao mesmo tempo, também, o senhor teve informações acerca dessas várias sanções que esta empresa recebeu por haver uma estranheza em relação a essas licitações? Não tive conhecimento sobre isso, senhora relatora. O senhor não teve nenhum contato e não conhece ninguém ligado a Combate Armo? Ninguém. Ao mesmo tempo, em relação a essas várias contratações, inclusive dessas contratações da Combate Armo, ela faz apenas uma aquisição, uma das aquisições do valor de 30 milhões de reais, que representam uma parte expressiva do orçamento da Polícia Rodoviária Federal de caveirões blindados, muitos deles, inclusive, que sequer foram utilizados. O senhor não chegou a obter informações acerca dessas várias compras que foram adquiridas? Senadora, a Polícia Rodoviária Federal tinha autonomia nas compras e nas necessidades da instituição. Eu não me envolvia com isso. Isso foi feito pela polícia, provavelmente pela Polícia Rodoviária Federal e não pelo Ministério da Justiça. A Polícia Rodoviária Federal integra o Ministério da Justiça. E veja, um outro dado estranho. Através de análise de transações bancárias da Combate Armo, foram detectados pagamentos da ordem de 36 mil reais em 2023 à empresa Lopes... Quinta série está meio agoniada hoje. Foram detectados pagamentos da ordem de 36 mil reais em 2023, a empresa... Presidente, eu vou pedir aí, realmente, não, mas está um burburinho muito grande aí. Lá atrás, presidente. É exatamente onde o senhor está. É exatamente onde o senhor está. Eu quero exatamente onde o senhor está, que está vindo essa zoada. Eu quero pedir que a gente mantenha a ordem, cada um vai poder usar da palavra. Eu vou exigir que seja preservada a fala de todos os parlamentares, mas vamos ouvir com respeito cada um dos que estiverem falando. Por favor, continue, senador. Através das várias análises bancárias que foram feitas em relação ao Combate Armo, nós detectamos um pagamento de 36 mil reais em 2023 à empresa Lopes e Filho. Agora veja, essa empresa Lopes e Filho, ela foi criada no início deste ano, no mesmo endereço aonde também outras duas empresas foram criadas, do seu ex-PRF, o Silvinei, e também do seu ex-secretário executivo, Lorenzo. As três empresas foram criadas exatamente no mesmo endereço, cuja uma dessas empresas recebeu a transferência de 36 mil reais dessa empresa Combate Armo, com uma movimentação de fato milionária junto à Polícia Rodoviária Federal e, mais uma vez, com sanções obtidas pelo poder público brasileiro. O senhor não acha um estranhamento em relação a essas transferências, tempos depois, quando teve uma intensa movimentação? É bom lembrar que a empresa da Combate Armo brasileira, ela é uma empresa americana, veio para o Brasil. O início dessa empresa, que foi instalada no Brasil, ela iniciou com um capital de R$1 milhão, em pouco menos de um ano. Esse capital foi evoluído para 30 milhões de reais e o ponto central foi exatamente essa aquisição de armamentos e também de veículos blindados. E aí você tem meses depois, tempos depois, uma transferência dessa mesma empresa para pessoas diretamente ligadas com a empresa no mesmo local do ex-diretor da PRF, o senhor Silvinei. Senadora, eu posso falar por mim. Eu, na verdade, nem conheço essa empresa, não conheço os donos dessa empresa. Essa nova empresa que foi criada esse ano, a senhora está dizendo, eu estava, inclusive,
preso quando essa empresa foi criada. Então, eu desconheço tudo isso aí que a senhora está falando, com todo respeito. Não, o senhor fala em relação às atuais empresas. As atuais exatamente, empresas, mas as consultorias, elas receberam recursos de uma empresa que, ao longo do processo, fechou o contrato com a Polícia Rodoviária Federal, que integra, na verdade, que tem relação direta com o Ministério do qual o senhor conduziu. Sim, a Polícia Rodoviária Federal é vinculada ao Ministério da Justiça, mas eu não tenho como responder por isso. Eu realmente não tenho conhecimento disso que a senhora está falando. Senhor Silvinei, o senhor foi ouvido em inquérito... o senhor Anderson Torres, o senhor foi ouvido em inquérito policial que investiga o possível uso político da Polícia Rodoviária Federal para atrapalhar a presença de eleitores do atual presidente em locais de votação no segundo turno. No relatório, houve, na verdade, um relatório que foi produzido pelo Ministério da Justiça, e esse relatório foi, inclusive, encaminhado e foi feito pela senhora Marília Ferreira. O senhor teve conhecimento desse relatório? Quem solicitou a Marília Ferreira a realização desse relatório? Peraí, senadora, só me explique novamente a questão. Eu não entendi. A senhora falou do Silvinei depois da Marília. Não, o Silvinei foi um erro. Eu citei em relação ao seu nome especificamente, senhor Anderson Torres. A Polícia Rodoviária Federal, vou repetir aqui a pergunta, porque a turma da quinta série hoje está fora do normal. O senhor foi ouvido em inquérito da polícia, no qual investiga o possível uso político da Polícia Rodoviária Federal para atrapalhar a presença de eleitores do atual presidente em locais de votação no segundo turno. O relatório produzido pela inteligência do Ministério da Justiça, as informações que chegam até nós, esse relatório foi produzido pela senhora Marília Ferreira. O senhor teve conhecimento desse relatório de inteligência que apontava exatamente as cidades aonde o atual presidente Lula, então candidato à presidência da República, teria uma maior prevalência, por exemplo, de eleitores. O senhor teve conhecimento desse relatório? Na verdade, esse relatório apontava onde o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, os dois tiveram mais de 75% dos votos. Ela me apresentou esse relatório, era obrigação dela fomentar a discussão, ela como diretora de inteligência, mas eu não achei que esse parâmetro criado por ela fosse um parâmetro que trouxesse alguma coisa, alguma novidade, algum crime, e não dei seguimento a esse relatório. Esse relatório, o senhor chegou a fazer encaminhamento dele? Não dei seguimento a esse relatório. O senhor tem conhecimento ainda desse relatório? O senhor poderia ajudar com esse relatório para a gente até compatibilizar com o que nós temos? Não tenho, senador, e na verdade não foi um relatório, foi uma planilha que foi feita. Não foi um relatório, foi uma planilha que foi feita, mas eu não entendi. Eles trouxeram para a gente fomentar o debate, a discussão, mas eu não vi relevância, não vi... Esse relatório, enfim, que chegou para fazer a discussão, era discussão em torno de quê? O senhor acabou de dizer que foi trazido o relatório para o senhor fazer uma discussão. Sim. Era discussão em torno de quê? Crimes eleitorais. Possíveis que ela achava que onde esses candidatos, tanto o Jair Bolsonaro quanto o presidente Lula, tiveram mais de 75% dos votos, seria um indício de crimes eleitorais, de que poderia haver crimes eleitorais naquele lugar. Por isso ela nos trouxe. Mas eu não entendi dessa forma. Eu achei absolutamente normal, ainda principalmente olhando o relatório, olhando as cidades e os municípios, aonde cada um teve, era meio lógico que em tal lugar o presidente Lula tivesse mais de 75% e em outro lugar o Bolsonaro tivesse mais de 75%. Eu não vi viabilidade de tocar isso para frente, por isso essa planilha morreu ali. Nessa reunião que ocorreu na Bahia, que ocorreu exatamente 5 dias antes do segundo turno, com o superintendente da Polícia Federal da Bahia, o Leandro Almada, e o diretor-geral da Polícia Federal à época, Márcio Nunes. Nessa reunião, este relatório foi utilizado para subsidiar esta reunião? Negativo. Não foi. E fale um pouco dessa reunião, senhor. Na verdade, foi um convite... Um convite do diretor-geral da Polícia Federal para a gente visitar as obras, uma das obras mais importantes da nossa gestão, que era a reforma da Superintendência da Polícia Federal na Bahia, que a gente queria entregar essa obra. Então nós fomos até a Bahia, encontramos lá o superintendente e tivemos uma conversa com ele. Faltavam 5 dias para a eleição, óbvio, o assunto no Brasil era eleição, nós falamos sobre eleição. Ele disse da dificuldade da Polícia Federal em estar em todos os municípios do estado da Bahia, em razão do tamanho da Bahia. E nós conversamos também que, da mesma forma que no Rio de Janeiro, na Bahia, circulavam vídeos pela internet onde uma
suposta organização criminosa dizia que tinha o controle sobre um determinado número de eleitores. Ele também disse que estava apurando isso, disse que o próprio presidente do TRE da Bahia havia pedido isso para ele também. Enfim, e nós conversamos sobre isso e visitamos a obra e voltamos para Brasília. Nessa sua visita à obra, ao longo da sua permanência no Ministério da Justiça, o senhor fez outras visitas à obra? O senhor tinha o costume de fazer visitas a obras? Sempre, visitas às obras, e fiz questão de estar na maioria das inaugurações que a gente conseguiu fazer. O senhor Leandro Almada, ele afirma categoricamente que o objeto dessa reunião não se tratava dessa obra específica na Bahia, mas, sobretudo, desse levantamento e desse detalhamento acerca desses pontos centrais de votação e, sobretudo, de um organograma, de um foco que seria direcionado com membros da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal em relação a esses pontos específicos. Senadora, na verdade não foi isso. A gente tratou da forma que eu estou dizendo para a senhora. Nós tratamos sobre a eleição, falamos sobre os principais locais. Ele disse que não tinha como atuar no estado inteiro. Nós, inclusive, sugerimos para onde ele não conseguisse atuar, que a PRF atuasse, para ter uma capilaridade das forças federais na maioria dos municípios, para que se apresentasse ao juiz eleitoral, ao promotor eleitoral, para que as forças federais se fizessem presentes. Foi só isso, foi a nossa conversa com ele, foi só essa, nada além disso. O senhor Almada, ele já depois na Polícia Federal, inclusive por 2 vezes acerca dessa própria reunião. E nos depoimentos ele é claro e taxativo que, de fato, o foco desta reunião foi voltar-se para um planejamento e organograma em relação a essas ações nesses locais próprios de votação por parte da Polícia Federal. Ou seja, o senhor está me dizendo que ele mentiu nesse depoimento. Não estou dizendo que ele mentiu, eu estou dizendo que ele não foi tratado dessa forma. Outra coisa, a Polícia Federal tem o trabalho dela, que é o trabalho de polícia, no caso da eleição, polícia judiciária eleitoral. Perfeito. Ela não tem nem um trabalho preventivo. Daí a estranheza. É um trabalho muito mais repressivo. Não, de maneira nenhuma. Eu jamais orientaria a Polícia Federal a fazer um trabalho que não é dela. O senhor não teria problema, então, de uma acariação com o senhor Almada aqui nessa CPMI? Não tem problema com a acariação com ninguém. Nós não fizemos isso, senadora. Não houve uma orientação para a Polícia Federal deixar de fazer o trabalho dela. Não houve nada nesse sentido. Nem, principalmente uma determinação. Não houve. Não houve. Senhor Anderson, nesse planejamento que teve em relação ao volume, por exemplo, e da presença em relação ao percentual eleitoral, o senhor diz que a planilha constava as cidades onde havia um percentual de 70% acima. Então, tanto da parte do presidente Lula, do então candidato Lula, como também do então candidato e presidente da República, Bolsonaro. Mas um levantamento que nós temos em relação ao direcionamento desses militares, a prevalência foi sobretudo na região nordeste brasileira. Por exemplo, você tem uns percentuais, você pega, por exemplo, a região sul e sudeste do Brasil, você tem cidades onde o percentual de votos do presidente Bolsonaro foi absolutamente grande, mas não houve uma concentração para essas cidades de militares, sobretudo de profissionais, ou melhor dizendo, da Polícia Rodoviária Federal. Senadora, quem pode melhor esclarecer isso é a Polícia Rodoviária Federal. Eu, na verdade, recebi os relatórios ao final. Os relatórios diziam que não houve, até li aqui na minha explanação inicial, que não houve nada de irregular. Houve uma visita, uma reunião do diretor-geral da PRF com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral após a votação, no dia 30 de outubro. Depois eu vi uma entrevista do presidente do TSE narrando que não houve problemas na atuação da PRF. Aliás, pelo contrário, ele disse que a abstenção no segundo turno foi menor do que no primeiro turno. As notícias que eu tenho são as notícias que vêm da Polícia Rodoviária Federal. E a notícia que eu tive foi que o procedimento foi padrão como foi no primeiro turno. Essa foi a notícia que eu tive. E depois acompanhei essas entrevistas e me tranquilizei enquanto a isso. No documento que nós recebemos, senhor Anderson, acerca desta reunião que ocorreu na Bahia, a informação é que ela foi definida em cima da hora, com prazos absolutamente exíguos e que o objetivo foi exatamente voltado para este planejamento, como eu já disse, com a afirmação feita pelo senhor Almada, que, aliás, acredito, presidente, que diante das informações trazidas pelo senhor Anderson Torres, é muito pertinente que nós possamos solicitar essa acariação com o senhor Almada, porque esse é um ponto central do processo de investigação desta CPMI. Nós estamos tratando do ato do 8 de janeiro, cujo ponto central foi o questionamento do processo eleitoral, foi a não aceitação do resultado do processo eleitoral.
que ao longo da eleição de 2022, sobretudo o segundo turno das eleições, houve uma tentativa, e as informações que chegam a esta comissão são claras, de direcionamento do processo eleitoral e depois da sequência de não aceitação deste resultado eleitoral. Senhor Anderson, essa informação eu gostaria que realmente o senhor me trouxesse, porque as informações que eu tenho são apenas de jornais da imprensa nacional, as demais que eu falo com o senhor são respaldados em depoimentos ou dados que nós já obtivemos quebra desses sigilos, mas consta, por exemplo, uma reunião do dia 19 de outubro de 2022 que teria acontecido no Palácio Planalto com a alta cúpula, digamos, tanto da Polícia Rodoviária Federal quanto da própria Federal e também do Ministério da Justiça. Essa reunião ocorreu? O senhor chegou a participar? Não ocorreu. Eu não participei. Não posso dizer que não ocorreu, mas eu não participei. Agora, deixa eu só esclarecer um ponto, senadora, se a senhora me permite. Perdão. A senhora me corrige aqui. Não foi no Palácio da Alvorada, eu falei Palácio Planalto. A senhora me permite voltar ao assunto anterior só rapidamente? Pois não. Porque é o seguinte, a senhora está falando que houve uma visita à PF. E está dizendo que a atuação irregular foi da PRF. Perfeito. Pois é, então assim, a conta não fecha, porque na Bahia eu não estive com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, eu não estive com absolutamente ninguém, eu estive na PF. Nós fomos lá visitar a obra, conversamos com o Almada, almoçamos juntos, eles fizeram um almoço lá para nós, coisa e tal, mas assim, não tem como eu estar na PF e dar ordem para a PRF. Não há dúvida. Esse é um ponto central que o senhor coloca. Quer dizer, a informação que nós temos aqui, a PRF já tinha um entendimento do direcionamento dessas ações para estes locais de votações e que havia, portanto, quer dizer, já estava brifada a Polícia Rodoviária Federal. Precisaria, então, do apoio da Polícia Federal e daí esta reunião seria exatamente para respaldar o apoio à Polícia Rodoviária Federal. De fato, a Almada afirma categoricamente, não havia representantes da Polícia Rodoviária Federal, apenas dos membros da Polícia Federal, que em tese não teria ainda, digamos assim, um briefing, não estaria ainda de uma forma uníssona em relação ao direcionamento desses pontos específicos de votação. Tá bom. Perfeito. Isso. Senhor Anderson Torres, durante o governo Bolsonaro, por várias vezes, a imprensa brasileira, na verdade, acompanhou a divulgação de interferências na Polícia Federal. Inclusive, houve publicações de assinatura do ministro Moro, que hoje é colega nosso aqui do Senado, sem seu conhecimento. Em algumas oportunidades, Bolsonaro disparou frases como, por exemplo, aqui quem manda sou eu, a minha caneta funciona, enfim, frases dessa natureza mostrando de fato que ele teria um comando, digamos assim, em relação a esses órgãos e aí, no caso específico, com interferência clara na Polícia Federal. Da mesma forma como foi colocado lá atrás pelo então ministro Moro, o senhor em algum momento sentiu ou recebeu da parte do então presidente Bolsonaro alguma decisão que compreendesse como interferência na sua gestão como ministro da Justiça? Durante a minha gestão, em momento algum, senadora. Senhor Anderson Torres, nós temos uma portaria que foi, na verdade, datada de julho de 2022, onde nessa portaria ela faz uma referência a algumas ações do TSE e nessa portaria o senhor determina, por exemplo, que a Polícia Federal faça levantamentos ou estudos de supostas vulnerabilidades do sistema eleitoral brasileiro. Essa portaria, ela teve prosseguimento? Foi feito algum relatório? Eu não me recordo de ter recebido relatórios a respeito disso, senadora. No seu depoimento, no inquérito administrativo do TSE, o senhor coloca, por exemplo, que pediu para a sua equipe, e ali, pelas informações do inquérito, não seriam, por exemplo, peritos, mas profissionais da própria Polícia Federal que fizessem um levantamento. Naturalmente, construísse ali um relatório, não é? Um conjunto de dados sobre a situação da vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. Esse levantamento ao qual o senhor se refere nesse depoimento e nesse inquérito, o senhor... Senadora, na verdade é o seguinte, o TSE faz um chamamento
acho que anual ou de 2 em 2 anos, as entidades da sociedade civil e as instituições para opinarem sobre o sistema eleitoral brasileiro. Então, na verdade, quando se fala em relatórios, os relatórios que a gente apresentou, que eu trouxe, que eu tinha comigo, eram esses relatórios produzidos por peritos durante esse chamamento público do TSE para opinar sobre o sistema eleitoral brasileiro. Eles isso ocorre já há vários anos e os relatórios da Polícia Federal vêm sempre no mesmo sentido. Então, são desses relatórios que não são sigilosos, isso não é uma perícia no inquérito, isso são relatórios públicos que a Polícia Federal faz e encaminha, eu não sei se anualmente ou a cada 2 anos, para o Tribunal Superior Eleitoral. Senhor Anderson, o documento, a fala a qual o senhor se refere, eu conheço, aliás, eu até integrei junto ao TSE como representante do Congresso Nacional pelo Senado Federal esse conselho, digamos assim, que tem dos vários órgãos, e eu conheço muito bem, inclusive, como se dava esse processo. O ponto específico no qual me refiro, e o senhor fala isso, por exemplo, no seu depoimento, quando o senhor diz o seguinte, aí o senhor fala alguma coisa, então assim, eu mandei produzir alguma coisa, eu precisava entender, eu precisava saber alguma coisa, eu tenho alguns documentos, inclusive em cima da minha mesa para eu poder estudar sobre o assunto, produzido pelo meu gabinete. Quer dizer, não é produzido pelo TSE, foi um material produzido, e aí na sequência o senhor faz o ofício, e tem um cópia aqui deste ofício, que o senhor encaminha, por exemplo, ao TSE, e nesse ofício que o senhor faz o encaminhamento ao TSE, o senhor afirma de forma muito clara que participaria desse processo de fiscalização, mas com uma estrutura própria da Polícia Federal, quer dizer, com um sistema próprio construído dentro da própria Polícia Federal. Ou seja, não se trata desse conselho do TSE, se trata de uma outra ação paralela que o senhor tenta implantar dentro da Polícia Federal. Na verdade, essa primeira ação, quando eu falo do meu gabinete, foi quando eu cheguei, logo que eu assumi o Ministério. Pedi para levantar o que tinha a respeito desse tema, uma vez que era um tema que recorrentemente a gente era chamado a opinar, e me vieram esses relatórios que eu disse à senhora aí. Agora, esse segundo ofício eu gostaria até de ler, para eu poder me recordar, porque realmente eu não me recordo por que nós fizemos isso, não sei se foi o TSE que pediu uma equipe, eu mandei uma equipe para lá, naquela comissão da transparência, talvez seja algo nesse sentido que a gente mandou para lá para ajudar o TSE, como sempre a Polícia Federal fez. Ainda junto à Polícia Federal, eu queria que o senhor me desse uma informação. O senhor, por exemplo, mandou a Polícia Federal investigar os institutos de pesquisa, que foi baseado, inclusive, numa representação assinada por Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL. Aí depois teve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que vetou, na verdade, essa investigação. Chegou a ter algum prosseguimento? Chegou-se a iniciar, por exemplo, alguma investigação em relação a esses institutos, ou a decisão do ministro bloqueou de uma forma terminante essa investigação? Eu acho que bloqueou de forma terminante essa investigação. Na verdade, o documento chegou à representação do Ministério da Justiça, eu encaminhei para a Polícia Federal para providências. E, enfim, acredito que não tenha ido adiante. Se houve a decisão do ministro, não deve ter ido adiante. Senhor Anderson Torres, eu queria fazer essa pergunta aqui para o senhor, que o senhor me respondesse com a devida tranquilidade. Nós fizemos aqui uma solicitação e alguns requerimentos, inclusive de colegas, no sentido de fazer o compartilhamento dos dados dos inquéritos do Supremo Tribunal Federal e também dos inquéritos da Polícia Federal com esta comissão. E o objetivo desse compartilhamento é exatamente ter acesso a um conjunto de informações que acaba não chegando a esta comissão por conta de alguns deles estarem ainda em diligência. Mas a imprensa fez uma colocação, e é uma colocação absolutamente grave, que se trata de que nesse inquérito que está no Supremo Tribunal Federal haveria, por exemplo, um áudio aonde o senhor teria falado acerca de sequestro de ministro da Suprema Corte.
a qual deveria ser deixado, por exemplo, em um local incerto e não sabido. Eu busquei, inclusive, junto a esses inquéritos, a possibilidade de buscar essas informações, mas por serem sigilosos, nós não temos, de fato, acesso a essas informações que chegarão a esta comissão. Houve algo dessa natureza? Houve uma interpretação diferente? Existe, de fato, esse áudio ou não? Senador, isso é uma maluquice. Eu jamais ouvi e falei esse tipo de coisa e nós não tivemos acesso a isso também. Não, eu desconheço isso aí. Acerca da minuta chamada, e é uma realidade, a minuta do golpe, né? Que estava, na verdade, na sua residência. O senhor, na sua fala inicial, diz que é uma coisa absurda e, de fato, por exemplo, a sua minuta, me dá da PGR, de fato, é uma minuta absolutamente ousada, com pontos inimagináveis, por exemplo, suspendendo sigilo telemático dos integrantes da Suprema Corte Brasileira, colocando toda a força, por exemplo, no Ministério da Defesa. Daqui uma cópia da minuta, está aqui, por exemplo, em uma delas cita, nessa composição da Comissão de Regularidade Eleitoral, ela seria composta por 8 membros do Ministério da Defesa, inclusive, incluindo do Ministério da Defesa, incluindo a presidência, ou seja, com apenas mais um membro já teria, de fato, maioria. E aí suspende sigilo telemático, quer dizer, são pontos, como o senhor coloca muito bem no início da sua fala, absurdos. Mas essa minuta, ela foi encontrada de fato na sua casa, na sua residência. O senhor afirma, por exemplo, que ela foi adquirida, inclusive Twitter colocou aqui no início, que ela não sabe, na verdade, quem lhe entregou de fato. Mas ela não estava jogada na sua casa. Ela estava guardada, ela estava bem acondicionada. Inclusive, veja, no documento da polícia, do Ministério Público Federal, da PGR, em um dos pontos, ele diz o seguinte: não se trata de documento que seria jogado fora, estando, ao invés, muito bem guardado em uma pasta do governo federal e junto com outros itens de especial singularidade, como fotos de família, imagem religiosa, enfim. E na fotografia que nós temos a esta comissão, mostra que ela não estava numa caixa jogada do lado, ela estava num armário bem posicionada. Não é crível, por exemplo, que seja um documento para descarte, que seja um documento que você coloque ali para depois, por exemplo, levar para algo que possa se triturar ou coisa parecida. Eu queria que o senhor me colocasse de uma forma muito clara. Em nenhum momento o senhor relembra que alguém possa ter lhe entregado essa documentação. O senhor recebeu essa documentação em seu e-mail, na sua rede social ou coisa parecida? Excelência, eu já coloquei no início, esse documento realmente é um teratológico, um absurdo, a senhora tem toda a razão. Ele não estava guardado num lugar privilegiado na minha casa, ele saiu da minha área de atuação ali no quarto, e por isso ele não tinha sido descartado. Mas é isso, é fantasioso isso aí, jamais saiu da minha casa, eu não troquei, não conversei sobre isso com ninguém, e era um documento que estava pronto para ir para o lixo, para descarte, como eu sempre disse, desde o primeiro momento. Então a fotografia que consta na PGR, ela não é real, porque a documentação que apresentam aqui para a gente, ela estava assim no lugar privilegiado. Ela estava embaixo de um porta-retrato que nós temos, e por isso ele saiu do meu criado, foi para esse porta-retrato, provavelmente não alguém arrumando a casa, e por isso não foi destruído. Mas não se pode dizer, por exemplo, que estava no local para descarte. Presidente, está difícil, né? Presidente... E ele tomou providência? Ele disse que esse documento não tomou providência. Uma vez que A relatora está com a palavra. Eu queria pedir silêncio a vossas excelências, por favor. Senadora Ardiane. O senhor, em algum momento, o senhor Anderson Torres, teve informação, também foi encontrado no celular do senhor Mauro Cid, que já esteve aqui nessa comissão, uma outra minuta, lá no caso de uma GLO. O senhor também teve conhecimento desses outros documentos? Não tive conhecimento, o conhecimento que eu tive foi pela imprensa, que outras pessoas também receberam minutas. Tive conhecimento que no Google tem essas minutas, enfim, o conhecimento que eu tive foi esse, mas especificamente a do Mauro Cid eu não sei.
Então, para ficar claro, nessa minuta específica que foi encontrado na sua casa, o senhor em nenhum momento conheceu essa documentação em sua residência? Não conheci, não dei andamento, enfim, é um documento para descarte. Sobre a questão da internet, presidente, eu inclusive estou encaminhando aqui a presidência desta casa, porque de fato há uma publicação dessa documentação na rede social. E é fácil chegar a quem fez essa publicação, né? Basta, na verdade, fazer essa requisição ao site. Por exemplo, o site Conjur chegou em algum momento a fazer essa publicação e eu quero requisitar que ele nos encaminhe a autoria desta publicação e desse encaminhamento, que foi exatamente o mesmo documento encontrado. Estou já pedindo, inclusive, a formalização. Senhor Anderson, acerca do 8 de janeiro, no qual o senhor era, na verdade, secretário de Segurança Pública. O senhor, no início da sua fala, colocou que no início da sua fala, colocou mais uma vez que o senhor não teve informações acerca de atos críticos, não é? Acerca do grau, por exemplo, de criticidade, o senhor estava e viajou no dia 6 de janeiro. O senhor não recebeu nenhum relatório, nenhum alerta que mostrasse realmente o grau, a gravidade do ato do dia 8 de janeiro? Senadora, para a senhora ter uma ideia, no dia 6 de janeiro, às 11 da manhã, teve uma reunião na Secretaria de Segurança Pública para tratar dos acampamentos, para tratar da retirada final do acampamento ali do QG do Exército. Teve comigo lá o general Dutra e a secretária de Desenvolvimento Social do DF. O general Dutra, essa é a imagem que eu viajei com ela, senadora. O general Dutra me mostrou no celular dele: Anderson, essa aqui eram os acampamentos há 1 mês e meio, 1 mês e 40 dias atrás. Esse é o acampamento hoje. Por isso eu preciso da presença da Ana Paula Marra. Peraí. Foi exatamente isso. Naquele dia, naquela sexta-feira, os acampamentos já estavam praticamente desmontados. Ele precisava da secretária de Desenvolvimento Social para tirar os vulneráveis, moradores de rua, antes de fazer o desmonte final do acampamento. Essa foi a imagem que eu viajei com ela na cabeça, de pouquíssimas pessoas naquela sexta-feira, dia 6, nos acampamentos. Eu jamais ia imaginar que aquilo ia acontecer, que aquilo ia virar de novo e se tornar o 8 de janeiro. Quando eu viajei, não havia informação de inteligência. E outra coisa que eu queria ressaltar, o PAI, que eu queria até que xerocassem para que todos os parlamentares tivessem, que é o Protocolo de Ações Integradas, ele é tão completo, que realmente, se ele tivesse sido cumprido à risca, não teria acontecido os atos de 8 de janeiro. Eu viajei extremamente tranquilo por esses dois fatores. Primeiro, as imagens do acampamento daquele dia, e segundo, o PAI que ficou assinado com as determinações para as instituições e órgãos e agências trabalharem no dia do 8 de janeiro. Na documentação, mais uma vez ainda, da Procuradoria-Geral da República, ela deixa claro, inclusive faz alguns anexos que foram apresentados pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, na qual aponta, por exemplo, a possibilidade de tomada de poder, que era exatamente o nome daquela manifestação, invasão ao Congresso Nacional de CACs, sendo convocados para sitiar Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, e que havia uma mobilização pela presença de adultos em boa condição física, vedada a participação de crianças e daqueles que apresentassem qualquer dificuldade de locomoção. E nessa documentação em que é apresentada pela Secretaria de Segurança Pública, nesse relatório na qual a Procuradoria-Geral da República apresenta, ela já deixa clara que a convocação era, inclusive, de pessoas que faziam uso de armas, não é? Ou seja, de pessoas que poderiam estar indo para ali, já que estavam buscando, por exemplo, armas de fogo, porque CACs e outros mais, inclusive, que tinham posse de armas, estavam sendo direcionados. Por si só, no tipo de mobilização, do tipo de manifestação, já não se presume, por exemplo, que poderá haver violência grave? Se presume, por isso, o plano de ação
O protocolo de ações integradas previa como resolver isso aí, com fechamento da esplanada, isolamento da Praça dos Três Poderes, proteção de todos os prédios da esplanada, com o trabalho conjunto com a Polícia do Senado, com a Polícia da Câmara, com a Polícia Judicial, o Batalhão da Guarda Presidencial fazendo a parte dele, tudo isso ficou previsto, tudo isso ficou assinado por mim, assinei isso às 15h28 da tarde de sexta-feira depois de ler. Tudo isso, apesar de dizer para a senhora, como eu disse, que eu vi a imagem do QG naquela sexta-feira, achei esse plano, inclusive num primeiro momento até superdimensionado, mas enfim, assinei da maneira como que estava. Porque realmente esse plano, eu na minha audiência de custódia, eu estava bastante emocionado e eu até disse para o juiz o seguinte, eu disse, Excelência, com o plano que eu deixei assinado, só se caísse uma bomba na esplanada para poder acontecer o que aconteceu. Bomba, né? Sim, mas eu digo, a senhora entendeu, se a Praça dos Três Poderes estivesse realmente isolada, não teria acontecido isso, senador. Eu fui secretário de Segurança aqui durante 2 anos e 3 meses e eu digo à senhora com experiência que não teria acontecido. Senhor Anderson Torres, o senhor sai do país no dia 6, 2 dias antes, e você teve, por exemplo, depois do dia 7, inclusive alguns alertas que chegaram, né? O senhor integrava, por exemplo, um grupo de WhatsApp que era o grupo de WhatsApp chamado Difusão. O senhor integrava esse grupo? Esse grupo de WhatsApp de difusão, ele recebia, por exemplo, esses alertas? Na verdade, eu frequentava esse grupo na primeira passagem minha pela Secretaria de Segurança Pública. Eu não retomei o grupo quando eu voltei para a Secretaria e digo à senhora, sexta-feira não havia indícios de que teriam atos graves como esse que aconteceram. Eu trabalhei até por volta das 18 horas e até as 18 horas de sexta-feira não havia nada. Se houvesse, senador, como eu disse no meu discurso inicial aqui, se houvesse eu não teria viajado. Nós recebemos aqui o senhor Saulo, ele disse que do período do dia 2 até o dia 8, especificamente, foram enviados, se não me foge a memória, algo em torno de 32, 33 alertas. Esses alertas iniciados e enviados a partir do dia 2 a esses vários grupos, enfim, alguns deles, inclusive, o senhor não estava, mas aí por isso eu pergunto ao grupo de difusão, que era um grupo mais, digamos assim, do comando, e o senhor estava presente. Nesse período não chegou para o senhor esses alertas sobre a criticidade do ato do dia 8 de janeiro? Excelência, eu volto a repetir a senhora. Se tivesse chegado, se eu tivesse noção do que poderia acontecer, eu não teria viajado. Só um minutinho, por favor. Sim. Eu não ouvi a sua resposta, por favor. Se tivesse chegado, eu não teria viajado, Excelência. Não chegou absolutamente nada ao meu conhecimento. Volto a dizer, eu sou extremamente responsável com o meu trabalho, Excelência. Eu viajei, volto a dizer, senhora, eu viajei tranquilo com as imagens que eu vi e com tudo que tinha da inteligência. Na sexta-feira, sequer as caravanas que vieram a Brasília estavam confirmadas que vinham. Todos os grupos, as informes de inteligência que se tinham, diziam que haviam as convocações, mas que não havia confirmação. O Congresso produziu esse tipo de inteligência, o Supremo produziu esse tipo de inteligência. Então, assim, não havia confirmação de ônibus chegando à cidade. Tanto que no planejamento, no protocolo de ações integradas, dizia, em eventual chegada de ônibus, que desembarquem os manifestantes aqui e que se estacione lá na Granja do Torto. Porque até naquele momento não tinha chegada de ônibus, não tinha previsão. O erro em relação à não execução do PAI, do Plano de Ação Integrada, o senhor deposita exatamente onde? Eu acho que isso é o que deve ser apurado, senadora. Eu sei que a Secretaria fez a parte dela. O plano, se a senhora quiser... A Secretaria fez a parte dela enviando o efetivo de militares suficiente para a Praça dos Três Poderes? Senadora, isso não é atribuição da Secretaria, como eu disse à senhora. A efetivo, se vai o choque, se vai o BOP, se vai canil, se vai helicóptero, tudo isso é trabalho da instituição Polícia Militar do Distrito Federal. Não é a Secretaria daqui, como eu disse. Eu sempre digo isso, e é importante entender. A Secretaria daqui não opera. Ela não tem um trabalho operacional. A senhora nunca vai passar na rua e ver uma blitz da Secretaria de Segurança. A senhora nunca vai acordar de manhã e ter uma operação da Secretaria de Segurança. Nunca. Ou é da Polícia Civil ou é da PM.
A subsecretária Marília, por exemplo, ela chegou a fazer algum tipo de encaminhamento de informações ao senhor nesse período? Narrando que poderíamos ter atos graves, eu não recebi dela, nada. A Coronel Cíntia, por exemplo, no depoimento dela na Polícia Militar do DF, ela fala claramente que houve ineficiência, digamos assim, da Secretaria de Segurança Pública pelo não direcionamento de um efetivo para que fosse compatível aos alertas que estavam sendo recebidos e as informações, na verdade, que eram caminhadas pelos vários serviços de inteligência, para além da ABIN, para além, por exemplo, dos órgãos de inteligência também da Secretaria de Segurança Pública, porque senhor Anderson, veja, ao longo desse processo de investigação, o que a gente percebe de forma muito clara o que está ocorrendo é cada um empurrando a responsabilidade para o outro. Alguém do serviço de inteligência diz, nós fizemos e demos os alertas suficientes, mas quem deveria executar o plano realmente não executou. O efetivo da Polícia Militar que deveria ser direcionado não foi direcionado. E é um fato, o Brasil inteiro acompanhou. Nós vimos aqui milhares de pessoas subindo a rampa, fazendo o que fizeram de baderna e um efetivo de militares muito pequeno. E a Polícia Militar do DF tem a responsabilidade de fazer esse serviço ostensivo. A Polícia Federal é uma polícia judiciária, como todos nós, na verdade, sabemos. Os outros órgãos fazem o acompanhamento ordinário, mas em caso excepcional, a Polícia Militar tem que fazer o seu papel. E o efetivo que foi direcionado foi um efetivo absolutamente abaixo, aquém daquilo que deveria ocorrer para conter a ação dos manifestantes aqui. A senhora está correta. A senhora está corretíssima. O plano estava aqui, estava feito. Daí em diante cada instituição fazer seu planejamento interno, devolver isso para a secretaria e operar no dia do trabalho, cada um fazer o seu. A senhora está correta. É o que cabe à corporação, é isso. Quem faz o acompanhamento de todo esse plano de ação integrada? O plano é feito pela Subsecretaria de Operações Integradas, pela Coronel Cíntia. Perfeito. Ela é a responsável por isso. Tenho certeza que nesse depoimento dela, senadora, ela deve ter dito que houve falha de quem é o responsável por montar as equipes, e não da Secretaria, porque ela sabe muito bem, ela é a Subsecretária de Operações Integradas. Ela não tem equipe. Ela não tem equipe para fazer. Eu volto a dizer a senhora nunca vai parar numa blitz aqui da Secretaria de Segurança. A senhora nunca vai ver uma operação de 6 horas da manhã aqui da Secretaria de Segurança, porque aqui a Secretaria não opera, ela apenas integra os órgãos de segurança. Então, só para finalizar, presidente, mais uma vez, em relação então ao depoimento da Coronel Cíntia. A Coronel Cíntia que tinha a responsabilidade de fazer esse planejamento, digamos então que ela falhou em relação a esse direcionamento de atribuições. Negativo. Ela fez o planejamento, fui eu corroborei esse planejamento. O planejamento é feito pela subsecretaria, passa pelo secretário executivo e o secretário de segurança valida. Eu validei esse planejamento que está aqui comigo. Se a senhora não tem, eu posso até deixar uma cópia com a senhora. Claro. Que eu acho muito importante. Na verdade, eu devo ter, mas o senhor pode deixar. Eu gostaria de deixar, porque nós temos outro aí, né? Porque eu tenho certeza absoluta, senadora, que se a senhora ler isso aqui, a senhora vai entender o que eu estou falando. O que ficou determinado foi isso aqui. Volto a dizer o que eu disse na minha audiência de custódia. Se isso aqui tivesse sido cumprido à risca, o 8 de janeiro não teria ocorrido. Então, o acompanhamento deveria ser feito pela Cíntia ou... O acompanhamento, sim, o acompanhamento de tudo, mas não é a Cíntia que disse, volto a dizer a senhora, se disse se vai ter o grupo tal, quantos policiais terão, efetivo, viaturas, esse tipo de coisa, não cabe à secretaria. Cabe a quem? Cabe às instituições. O que o protocolo colocou para a PM tem que cumprir. O que o protocolo colocou para a Polícia Civil tem que cumprir. Meios, efetivos, número de homens, é com cada instituição. Então, nesse caso, o secretário de Segurança Pública, exatamente nesse dia, porque, mais uma vez, senhor Anderson, o que o senhor coloca? Olha, tem várias ações, mas o plano já está dizendo, é um plano de ação articulada, ela tem que ter um tipo de organicidade. Você tem a Cíntia, na verdade, que está lá nesse comando. Sim. Se não é ela, a quem é a responsabilidade de fazer esse acompanhamento, de exigir que cada um desses órgãos cumpra de fato o seu papel? Quando a senhora vê esse planejamento, tem o nome de cada um aí, o nome do responsável pelo Senado, pela Câmara, pela PM, tem o nome, tem o telefone, tem tudo aí. Quem coordenava? A parte operacional, nesse caso, na esplanada ficou pela Polícia Militar do Distrito Federal.
Não, então vamos lá. A parte de coordenação, então, ficou por parte da Polícia Militar do Distrito Federal. A parte de execução ficou por parte da Polícia Militar do Distrito Federal. Agora, então, a Polícia Militar do Distrito Federal, senhor Anderson, mandou a quantidade de militares suficientes para conter a manifestação? Isso é que tem que ser apurado aqui, senadora. É isso é que os senhores têm que chegar à conclusão, o que foi certo e o que foi errado. Eu estava fora do país, eu não posso dizer. Tá, mas o senhor saiu do país, senhor Anderson? Senhores, todos terão direito à palavra. O depoente vai responder a todos os questionamentos, mas nesse momento, quem tem direito de falar, quem está com a palavra é a relatora. Por favor. Pois não, senhor Anderson, me repita mais uma vez. Então, a Polícia Militar, a minha pergunta para o senhor é uma pergunta clássica, básica. A Polícia Militar, então, não enviou o efetivo suficiente para fazer o acompanhamento em relação à Praça dos Três Poderes? Eu acredito que, pelo que a gente viu nas imagens, faltou policiais ali naquele Ou seja, o senhor sai do país 2 dias antes, cumpre, na verdade, umas férias, não é? Que acaba sendo algumas coincidências que a gente precisa entender. Quer dizer, o senhor sai do país 2 dias antes, aonde do período de 2 de janeiro ao período de 8 de janeiro, vários alertas eram enviados, e aí nós recebemos que o Saulo, que é da ABIN, ele falou claramente que isso ocorria. O senhor participava de alguns desses grupos, inclusive do grupo de fusão, que também recebeu esses alertas. O senhor sai do país 2 dias antes, como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que tem a responsabilidade da ação ostensiva em relação à Praça dos Três Poderes. Aí o senhor está dizendo, não, a culpa não é minha, a culpa é da Polícia Militar, que estava dentro da própria organização da Secretaria de Segurança Pública. Esse é um fato. Agora, o que está acontecendo, presidente, aqui, ao longo dos trabalhos desta comissão, é que nós estamos ouvindo pessoas do Serviço de Inteligência, nós estamos ouvindo pessoas da ação mais ostensiva, e a fala é sempre a mesma. Eu mandei alerta, eles não cumpriram. Quem está do lado que deveria cumprir, que é a ação ostensiva, diz, olha, eu não estava aqui no Brasil, eu estava fora do Brasil, era para a Polícia Militar fazer e não fez. Então fica, na verdade, um jogo de responsabilidade, e o que a gente vê foi um cenário que nós acompanhamos, de destruição da sede dos três poderes no país, que claramente, presidente, veio sendo alimentada ao longo dos anos anteriores. Veja, senhor Anderson Torres, nós tivemos o 12 de dezembro. No 12 de dezembro, numa tentativa de invasão à sede da Polícia Federal, não houve a prisão de nenhuma só pessoa. O senhor disse que houve depois, houve semanas depois, mas naquele momento nenhuma. Ou seja, de forma com flagrante ali, nenhuma. Esta é a realidade. E aí nós temos um serviço de inteligência que dá alerta. O Brasil inteiro, na verdade, acompanhou os vários alertas que foram apresentados. O dia 12 de dezembro, que era um dia emblemático, com o dia, inclusive, da diplomação do atual presidente da República, num cenário conflagrado, porque foi o cenário que nós acompanhamos e nenhuma ação foi feita. E veja, pelas informações que eu obtive, não se tinha, por exemplo, a prática de levar preso para a sede da Polícia Federal, que aconteceu naquele momento, deputada Jandira, aonde um indígena foi colocado na sede da Polícia Federal e criou uma celeuma, e nenhuma sequer pessoa de fato foi presa. Esse é um cenário que de fato nós vivenciamos. Então, presidente, a gente pode até não ter o resultado com os depoimentos, mas com toda certeza, com as quebras, com o cruzamento de dados e com as informações que chegarem a esta comissão e que estão chegando a esta comissão, de fato nós chegaremos a esses responsáveis, e esse relatório será de fato um relatório conclusivo. Muito obrigada, presidente.